Bom dia, meu nome é Samuel Cavalcante, sou graduando em zootecnia pela UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Sou bolsista do PET Produção Animal, sou membro do Núcleo de Pesquisa em Biometeorologia Animal Aplicada, Termobio. Por meio deste, sou orientado pelo professor Dr. Leonardo Leles. Vou apresentar o trabalho intitulado como Impacto da Radiação Solar nas trocas de calor sensível de touros Nelore manejados em ambiente equatorial semiárido. O clima da Terra está passando por mudanças, levando ao aumento das temperaturas da sua superfície, o que forma um grande entrave à produção animal mundial. As mudanças climáticas elas se tornam cada vez mais preocupantes para a produção animal, de modo que esses podem gerar fatores estressantes aos animais, como aumento da frequência respiratória, aumento da temperatura retal, baixa na fertilidade e também a diminuição na ingestão de alimentos. O conforto térmico nos países de zona tropical ele se torna um fator imprescindível a ser alcançado, de modo que esse tem o poder de influenciar o desempenho do animal, assim impedindo que os animais de produção eles sofram com um exaustivo ganho de calor do ambiente. Sabe-se que o gado zebuíno ele tem características morfofisiológicas que fazem eles ser resistentes ao desafio térmico, como cor da pelagem, pigmentação e pelos assentados. Na bovinocultura, o estresse térmico ele pode ser demonstrado através na queda da produção de leite e no seu baixo ganho de peso. Os animais zebuínos eles possuem uma maior tolerância nos trópicos devido a terem a característica de serem resilientes. Todavia, informações de como o gado zebuíno, em específico a raça Nelore, responde ao ambiente equatorial semiárido fisiologicamente ainda são escassos. Assim, esse estudo ele objetivou analisar as relações entre o ambiente térmico e os mecanismos de troca de calor sensível, convecção e radiação, em touros da raça Nelore expostos ao sol em ambiente equatorial semiárido. Existem três tipos de mecanismos de transferência de calor sensível entre os animais e o ambiente: a radiação, a convecção e a condução. Nesses mecanismos, o gradiente de temperatura entre o corpo do animal e a temperatura do ambiente determinam qual a direção da transferência de calor. Ou seja, quando a temperatura do animal é maior do que a do ambiente, o animal ele vai perder calor para o meio. Todavia, quando a temperatura do ambiente é maior do que a do corpo do animal, esse mecanismo se torna uma via de ganho de calor. Caso isso aconteça em excesso, podem ocorrer perdas produtivas, como baixo consumo de ração, redução na produção de leite, baixa na fertilidade, baixo ganho de peso. Bom, nosso experimento ele foi realizado com 16 touros da raça Nelore, avaliados nas condições ambientais de tipo RN, que é caracterizada como uma região equatorial semiárida. As coletas foram realizadas durante um período de 4 dias não consecutivos, com intervalo de 1 hora em cada coleta, iniciando às 7 horas e terminando às 17. A cada dia de coleta foram analisados 4 animais que foram expostos ao sol ao longo do dia. Durante cada dia de coleta, foi aferida a temperatura do ar, umidade relativa, radiação solar direta, velocidade do vento, foi estimada a temperatura radiante média e com a lei de Stefan Boltz e através de equações foi possível calcular a radiação, que é o HR, e pela lei do resfriamento de Newton e também com equações foi possível calcular a convecção. Os dados são apresentados como médias e desvio padrão. Uma análise de correlação de Pearson foi utilizada para avaliar a relação das variáveis ambientais, temperatura de superfície e gradientes térmicos, com os mecanismos sensíveis de trocas térmicas. Todas essas análises foram realizadas utilizando o SAS. Bom, podemos ver que a velocidade do vento ela se correlacionou significativamente com HC, que é a convecção, com o valor de 0,79, exercendo uma forte influência positiva sobre o mecanismo de convecção. Isso acontece devido
a eficiência da convecção está diretamente relacionada com a força exercida pelas massas de ar, como a ventilação mecânica e o aumento da VV, o aumento da velocidade do vento. O aumento da velocidade do vento, ele tem uma maior eficácia no processo de resfriamento desses animais, o que corrobora com o estudo de Schultz, em 2010, que em seu estudo em bovinos à sombra, a perda de calor pela convecção foi maior devido ao vento. O gradiente de temperatura de superfície e de temperatura do ar, ela se correlacionou significativamente com a convecção, com o valor de 0,52, devido a não ter sido encontrado grandes diferenças entre temperatura de superfície e temperatura do ar, o que corrobora com o estudo de Costa em 2018, o qual ele teve menores gradientes térmicos, resultando em a menor perda de calor por convecção. A temperatura do ar e a radiação solar direta se correlacionaram significativamente com a radiação, com valores de menos 0,55 e 0,99, respectivamente. A correlação negativa entre temperatura do ar e radiação representa que o fluxo de calor foi do ambiente para o animal, o que concorda com o estudo de Collier, que em um ambiente com a temperatura do ar e radiação solar direta elevada, o mecanismo de calor sensível ele se torna via de ganho de calor, pelo fato de depender de um gradiente de temperatura entre animal e ambiente. O gradiente térmico entre temperatura de superfície e temperatura radiante média apresentou média de menos 20 graus, constatando que os animais, durante todo o estudo, estavam em estresse térmico, ganhando calor pelo mecanismo sensível. O mesmo foi encontrado por Maia, no ano de 2005, onde ele obteve que o mecanismo de radiação se torna uma via de ganho de calor para o animal, por consequência da redução do gradiente térmico entre temperatura de superfície e TA. Com isso, podemos concluir que as variáveis meteorológicas, velocidade do vento, temperatura do ar, radiação solar direta, exerceram influência sobre os mecanismos de calor sensível. Já os gradientes temperatura de superfície, temperatura do ar e temperatura de superfície e TRM evidenciaram o ganho de calor por convecção e radiação de ondas longas, respectivamente.